Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre evidências da evolução. A minha voz está um pouquinho rouca porque eu viajei, aí eu peguei um resfriado, mas eu vou estar tentando gravar a aula para vocês. Então, a gente falou sobre Darwin, Lamarck, Wallace, falou das teorias, da seleção natural, mas aí eu queria trazer evidências de hoje em dia, como que é feita a prática para saber que esses organismos estão realmente evoluindo. Porque a gente vê a teoria é uma coisa, mas aí para vocês realmente entenderem como está acontecendo essa evolução e como os pesquisadores sabem disso, que está ocorrendo a evolução nas espécies dos organismos. E aí nós vamos começar falando de fósseis, porque é uma das táticas, porque ver como o indivíduo era antes e ver como o indivíduo é hoje em dia, como a espécie está hoje em dia. E aí quando a gente fala fósseis, a gente pensa sobre osso de dinossauro, que é também, mas tem várias outras coisas. A gente chama de fósseis tudo que foi resto e vestígio, que é ossos de dinossauros, de outros animais, dentes, madeira, fezes, que também pode ser folhas, pólen, tudo é incluído como fóssil e depende de condições específicas, porque como é um material orgânico, que é fácil de se destruir, precisa de condições específicas para que ele possa ser guardado e consiga ser visto posteriormente, milhões de anos depois. E aí tem uma forma, que é aqui, o molde. O molde é quando, por exemplo, essa foto aqui que eu trouxe, esse peixe ficou nessa parte da rocha e foi soterrado. E aí ficou o molde desse peixe. O peixe pode ter sido destruído, mas ficou o molde dele. E aí, quando for pegar o molde desse peixe, aí você corta essa pedra com cuidado, né? Claro, para não se desfazer. E aí você faz o molde desse peixe a partir dessa pedra. E tem um contramolde, que é quando o peixe se destruiu e aí outro material entrou dentro dele, dentro dessa parte onde seria o peixe, e aí fez um contramolde dele. E aí essa parte fica como se fosse o indivíduo que foi soterrado. Outras formas também são a mumificação, que é quando o indivíduo ele é todo soterrado organicamente, que ocorre mais no norte da Sibéria com os mamutes. Eram soterrados com gelo e aí foram totalmente preservados, como esse daí, ó. Tem a petrificação, que ocorre mais com madeiras, que é mais comum em madeiras, que são petrificadas, e tem a impressão, que é quando, sabe, uma máquina de impressão? Quando o indivíduo é soterrado e fica só a marca dele. E aí ali é a impressão do indivíduo. Essa é uma das formas. Outra forma de saber da evolução é a embriologia comparada. Ó, por exemplo, são bem parecidos, né? E aí, a partir dessa comparação, eles vão vendo quais seres são evolutivamente mais próximos. Ó, é um tubarão, uma salamandra, uma tartaruga, uma galinha, um porco, um ser humano. São relativamente parecidos. E quanto mais parecido, mais evolutivamente próximos eles são. E seres evolutivamente próximos têm desenvolvimento mais semelhante por mais tempo. Por exemplo, se a gente pegar um embrião de um gorila e pegar um embrião de um humano e for analisar durante o desenvolvimento, vai ver que durante muito tempo eles são muito parecidos, porque 98,5% do nosso material genético são parecidos. Então, durante muito tempo, eles vão ser parecidos. Isso serve para mamíferos, quanto invertebrados, vertebrados, quanto mais parecido evolutivamente, mais tempo eles vão se parecer na embriologia. O próximo é a anatomia comparada, e aí vamos falar por partes. Primeiro, os órgãos homólogos. Quando falamos de órgãos homólogos, a gente está falando de órgãos que têm a mesma origem. Homo quer dizer igual, que tem a mesma origem. Como, por exemplo, o braço, pata, enfim, os apêndices superiores. Que tem, ó, a baleia tem o apêndice superior, o desenvolvimento. Eles são todos parecidos. O que fez eles mudarem um pouco tem a mesma origem, que são ser apêndices superiores. E aí, o que fez eles mudarem é a divergência evolutiva, devido à pressão seletiva,
fez com que eles mudassem a necessidade. Por exemplo, o homem, quando ele foi, o ambiente que ele estava, a pressão seletiva que ele estava, fez com que ele desenvolvesse um braço com 5 dedos, que era necessário para o ambiente que ele estava vivendo. Já o pássaro fez ele desenvolver uma asa, porque para o ambiente que ele estava vivendo, a pressão seletiva fez que ele precisasse voar. Então, eles são órgãos homólogos, que têm a mesma origem, mas a divergência evolutiva fez com que eles tivessem outras funções. Já os órgãos análogos são órgãos diferentes, têm origens diferentes, mas têm a mesma função, por causa da convergência evolutiva. Por exemplo, a asa de um inseto, que é um invertebrado, e a asa de uma ave, que é um mamífero. E aí eles têm a mesma origem, tem a origem diferente, mas tem a mesma função, que é voar, porque o ambiente que eles estavam era parecido. E aí outra função também, outro exemplo também, é o golfinho e o tubarão. Eles são muito parecidos, né? Mas o golfinho é um mamífero, o tubarão é um peixe. E aí, o que acontece? O ambiente que eles vivem, fez com que a pressão seletiva fizesse com que eles fossem muito parecidos. Por exemplo, eles têm um porte parecido, eles vivem no oceano, eles têm uma necessidade hidrodinâmica muito parecida também, eles têm o dorso escuro e o peito claro. Por que é importante essa pelagem, o dorso ser escuro e o peito ser claro? Porque que se os predadores estiverem vendo eles de cima, o dorso escuro é importante para confundir com o fundo do oceano. E o peito claro é importante para quando eles forem predar os, as suas presas, eles serem confundidos com a parte de fora do oceano, que é o céu, que é claro. Por isso que eles são muito parecidos. A pressão seletiva fez com que eles fossem parecidos. E aí eu vou deixar aqui a parte para vocês deixarem suas dúvidas nos comentários. E aí qualquer coisa vocês podem mandar mensagem para mim no grupo, que tá todo mundo junto. E aí a gente vai resolvendo. Até a próxima.